Olá pessoal, esse é o segundo vídeo do canal. Então, continuando o trabalho do primeiro vídeo, que falou de reserva de emergência, né, agora com um pouco mais de estrutura, porque o primeiro tinha um monte de luz aqui do lado da janela, porque a gente não tinha um pedestal com iluminação, agora já tem pedestal, né, agora já tem até aqueles anéis de LED. Então, assim, tá ficando um pouco melhor. O microfone que era do celular, agora a gente já tá usando o microfone do PlayStation, né, sem qualquer patrocínio, mas a gente vai se virando aqui. Então, assim, a partir de agora, né, nós vamos responder os e-mails que nós recebemos na última semana, porque a ideia desse canal é gravar um vídeo por semana, pelo menos, né? Agora, talvez, durante esse período da epidemia, para dar um suporte maior, talvez a gente consiga gravar mais vídeos aí. Mas, assim, a ideia é pelo menos um vídeo por semana, tratando de desenvolvimento pessoal, da parte de finanças, a parte de concurso público. Então, assim, é bastante conteúdo, vão ter alguns vídeos que vão ter participação de outras pessoas. Na terça-feira agora, está previsto para a gente ter uma live com a advogada Damaris Drula, e vai falar sobre família e investimentos. Então, assim, acompanha o Instagram, que a gente vai gravar essa live aí na terça-feira. Então, continuando o trabalho, este vídeo a gente vai destinar para fazer respostas aos diversos e-mails aí que nós recebemos aí, com dúvidas, com incentivo para continuar o trabalho, né? O primeiro vídeo a gente estava bem, né, eu estava bastante nervoso, porque assim, primeiro vídeo, né, um projeto todo novo, eu nunca fui de fazer gravação de canal para YouTube, de ficar gravando vídeo e tal. Então, assim, hoje eu já estou até mais descontraído, né? Eu já quebrei um pouco aquele gelo inicial, né? O primeiro vídeo estava bastante nervoso aí. Então, assim, agora nós vamos responder as perguntas, né? Foi feito um compilado, porque tinham várias perguntas semelhantes. Então, assim, a partir de agora a gente começa a fazer essa resposta dos vídeos. Eu organizei as perguntas em 5 blocos para facilitar e para organizar esse vídeo. A primeira pergunta foi: como eu monto uma planilha de controle financeiro? No vídeo anterior, que foi abordado sobre reserva de emergência, tinha um link na descrição que é do site da Servilha Mentoria, que é www.servilhamentoria.com, e tem um link com a planilha para poder fazer o download. Então fica, né, eu já deixei pronto esse material, já para facilitar a vida de todo mundo aí. Então, assim, faça o download da planilha e lá está discriminado, tem um modelo já com os gastos, com os percentuais, onde você colocou o valor da tua remuneração, né, do teu salário, você automaticamente já vai ter os percentuais. Quanto que seria para investimento, quanto que seria ali para despesas em geral, né, despesas essenciais, não essenciais, quanto que seria para capacitação, né? Então tá bem bacana. Então entrem no site e façam um download da planilha que vai facilitar a vida de vocês. Esse controle não precisa só ser feito pelo Excel, você pode fazer também no papel e caneta. Se você não tiver facilidade ali em mexer no computador, não tiver essa prática, você pode fazer no papel e caneta. O importante é ter esse controle, porque assim, menos da metade dos brasileiros, segundo alguns estudos, algumas estatísticas aí, fazem controle financeiro. Então pense, metade dos brasileiros não fazem nenhum controle, a outra metade tende a fazer algum controle. Mas só 5%, e aliás, não chega nem a 5%, é 4,7% mais ou menos ali por cento dos brasileiros investem o dinheiro. Então assim, e boa parte guarda onde o dinheiro, né? Porque eu falo guardar e não investir, na poupança. Né? A gente falou no vídeo anterior, poupança é complicado ali para você deixar o dinheiro. Existem opções muito melhores para investimento, tá? Então assim, entre no site, faça o download e comece a alimentar esses dados. No começo dá um pouco de trabalho, porque assim, você tem que reunir as informações, mas depois vocês vão ver que isso facilita a vida. Assim, eu pessoalmente já faço controle financeiro já faz uns 7, 8 anos. E assim, da época que eu não fazia para que eu fazia, nossa, deu uma diferença absurda, sabe? Então assim, com a planilha você consegue ver todas as suas despesas no mês e consegue ver ela já no ano. Então você consegue facilmente ver ali aonde que tem aqueles vazamentos de dinheiro, porque às vezes começa o mês e você já nem sabe para onde foi o teu salário. Então assim, desse jeito você sabe exatamente aonde que está indo o teu dinheiro. Você tá gastando lá numa Netflix, tá gastando num barzinho, tá gastando em presente para aniversário, tá gastando em roupa, em blusinha aí no shopping, então você vai saber aonde que está indo esse dinheiro. Então faça isso, que é o primeiro passo para se tornar investidor e para aprender a controlar as finanças, né? Então assim,
nesses percentuais eu coloquei lá 55% de despesas essenciais. O que é isso? Você gasta lá com transporte, gasta com mercado, né? Você gasta lá com escola para filho, para filha, com creche, gasta com roupa. Então, assim, esses percentuais, esse primeiro percentual, aliás, é para essas despesas necessárias que você tem. Então, assim, você tem que pegar todas as suas despesas e o que é essencial? Não é o que é essencial para mim, é o que é essencial para você. Eu tenho algumas coisas que eu gosto, por exemplo, assim, sem fazer propaganda, eu gosto muito de Netflix. Então, assim, eu preciso ter uma Netflix para mim porque eu gosto de filme. Então, filmes, séries. Então, eu preciso ter esse serviço. Para muita gente, isso é desnecessário. Então, assim, o que é essencial para você? É isso que você tem que colocar nesse 55%. E tem que caber nesse 55%. Né? Não adianta fazer a planilha e estar lá em 80%, 90%. Sinal que você está gastando demais. Você está vivendo uma vida que não é sua. Tá? Então, tem que repensar e dar uma olhadinha no onde que está vazando esse dinheiro da tua remuneração, para você poder pensar no futuro. Tá? O restante do percentual teria lá 5% para capacitação. Né? Você pensa assim, a capacitação quanto mais qualificado eu tiver, maior o meu valor no mercado. Então, assim, você tem que estudar, você tem que fazer curso, você tem que se qualificar. É a partir disso que o teu salário, a tua remuneração, teus ganhos vão melhorar. Então, você precisa fazer isso. Não adianta você ficar estagnado e achar que vai melhorar, sabe? Então, você tem que buscar essas melhorias. Esse vídeo serve para isso, né? Então, e é gratuito. Então, assim, busque qualificação, busque capacitação. É só assim que você vai se tornar melhor. E tem uma frase que eu sigo pessoalmente que você tem que sempre estar melhor do que o dia anterior. Então, assim, hoje eu tenho que estar melhor do que ontem e amanhã eu tenho que estar melhor do que eu fui no caso hoje, né, no domingo. Então, todo dia busque melhorias, busque qualificação, não importa, assista um documentário, leia um livro, veja um vídeo no YouTube, se qualifique. É assim que você vai melhorar o teu brand, né, a tua marca pessoal no mercado. Tá? 30% é para investimento. Desses 30%, da parte de investimento seria 10% para a tua aposentadoria e 20% para metas. A aposentadoria eu vou falar no segundo bloco. Então, assim, a aposentadoria seria algo então para o futuro. Mas eu tenho 30, eu tenho 40 anos, eu tenho 20 anos, não importa. Quanto antes você começar, melhor. Porque assim, você tem que pensar no efeito do juro composto. Qual que é a ideia? Normalmente, quando você pensa assim, para facilitar o raciocínio, você tem um boleto. Você não paga no dia esse boleto. O que acontece? Vem o banco e te cobra juros, te cobra a multa e te cobra o juros diário, né? A mora. Então, você paga para o banco algo que você devia, por exemplo, R$100, você começa a ter que pagar uma multa e juros. E esse juros ele vai contabilizando assim. Você devia 100, aí virou 105, vamos dizer assim, que esses juros ele começa a cair sobre o 105. Aí o 105 virou 110, os juros começam a cair sobre o 110, não é sobre o valor original. Então, isso é juro composto, é o juros sobre os juros, sabe? Então, só que você paga isso para o banco. Então, qual que é a ideia? Você receber esses juros compostos. Então, isso pode reverter para você. E essa é a ideia de investimento. É isso que quem tem dinheiro faz. Então, comece a utilizar os juros para você, então, ao seu favor. Pare de pagar juros para os outros e comece a receber isso. É assim que você vai ter aumento de patrimônio, assim que você vai ter aumento de capital. Tá? Então, a aposentadoria, quanto antes começar, melhor. E para as metas, você destina 20%. Porque assim, você quer ir para uma Disney, por exemplo, Disney você pensa em, nossa, mas é algo para rico, eu não tenho condições para ir. Você não tem condições de ir por causa da sua mentalidade. Você tem que pensar em mudar a mentalidade. O seu mindset, a sua forma de pensar é que tem que mudar. Não é ser rico que vai ter condições de ter isso, ou de ter um carro, ou de ter uma casa. É a sua mentalidade que vai fazer você chegar lá. Mentalidade, não adianta só desejar também, você tem que agir. Então, assim, você tem que pensar nisso e fazer o quê? Uma programação, fazer um planejamento, que também a gente vai trabalhar nesse canal. Então, você fazer um planejamento do que você quer para você chegar lá,
sabe? Então, vejam a live de terça-feira com a advogada Damares Drula, que a gente vai falar também dessa parte de planejamento. Então, assim, pensem o que vocês desejam, né? E coloquem isso no papel. Quanto que eu preciso? Começa a fazer esse cálculo. E vocês vão verificar que, utilizando essa ideia de investimento, né, o juros vai trabalhar ao seu favor e você não vai ficar pagando juros. Então, esse juros vai entrar para você, ser a capitalização, e nisso o valor que você tinha, que seria necessário, vamos dizer assim, vai ser menor, porque o juros vai trabalhar para você e vai te ajudar a te levar, por exemplo, para uma Disney para comprar a sua casa ou para comprar o carro que você quer, ou além de outras metas, né, que você tem em vida aí. Então, assim, metas você realiza hoje, você realiza daqui 3, 5, 10 anos. Então, você tem que organizar isso no papel. E não adianta ser desejo. Você tem que saber o que você quer, como você vai realizar aquilo, para que você vai realizar aquilo, porque tem que ter uma justificativa. E qual que vai ser o sacrifício que você vai fazer hoje para você atingir esse resultado. Essa é a ideia de planejamento. Então, vamos lá. Você não vai deixar tudo lá para o futuro. Você vai conseguir realizar os teus desejos, as tuas metas desde hoje, né? Daqui 1 mês, daqui 3 meses, 5 anos, 10 anos. Então, a ideia é organizar isso. E essa forma de colocar isso no planejamento financeiro, num controle financeiro e numa planilha de metas, isso vai ajudar você a atingir esse resultado. E os 10%? Os 10% são para mesada. Sim, você vai ter mesada. Como que funciona? Você não é mais criança, não é mais adolescente, mas a mesada funciona para você ter aquele dinheiro para você gastar como se não houvesse amanhã. Você pode queimar do jeito que você quiser, mas lembre que o mês tem 30 dias. Então, assim, para você não torrar tudo no começo, uma ideia legal para fazer é pega a tua mesada que você calculou dos 10%, divide por 4, ou seja, 4 semanas, você tem uma fração de 1/4 para gastar a cada semana. Então, você tem dinheiro para você gastar livremente a semana toda. E essa você não precisa ter justificativa. Pode ser com qualquer bobeira, né? O que você quiser, o que te faz feliz. Claro, agora tem uma outra situação. E se você estiver endividado? Aí é um problema. Porque esses 10% você tem, se você tiver, né, aquela possibilidade de você gastar como se não houvesse amanhã, até para você poder manter o teu controle financeiro. Mas e se você está endividado? Esses 10% podem ser destinados para isso. Porque dependendo do grau que você tiver de endividamento, né, esse 10% pode te ajudar. Mas, claro, se você quiser manter os 10% para uma saúde mental, eu acho extremamente válido e recomendado. Tá? Vamos lá para o segundo bloco. Segunda pergunta. Onde investir a reserva de aposentadoria? Eu, pessoalmente, invisto no Tesouro IPCA+. Por quê? O IPCA+, ele te garante a inflação do período e mais um percentual. Então, assim, eu invisto, como eu estou com 33 anos, minha previsão de aposentadoria, pensando legalmente, né, por causa dos meus vínculos de trabalho, seriam daqui uns 25 anos, então eu utilizo o IPCA mais 45. Então, eu faço minha reserva mensal para garantir essa aposentadoria lá quando eu tiver com uns 60 anos. Né? Então, pensa assim, quando eu chegar lá, eu vou ter minha aposentadoria normal e, né, vou torcer que isso exista ainda lá, né? E ainda eu tenho mais essa reserva que seria daqui, né, desse investimento do IPCA+, que seria destinado à minha aposentadoria. Claro, como eu falei antes, quanto antes você começar, menos dinheiro você precisa investir por mês. Por quê? Porque os juros trabalham ao seu favor e você garante a inflação do período. Sabe? Então, eu fiz até uma simulação para vocês terem uma ideia que se você guardar, se você investir hoje R$100 por mês no Tesouro IPCA 45, vão ser em torno de umas 300 prestações, você vai ter investido R$30 mil e você vai ter um valor bruto de 98 mil investido. Como que fecha esse cálculo? Esse é os juros trabalhando para você. Você vai ter feito de reserva efetiva 30 mil. Só que você vai ter um valor bruto de 98 mil. Então, essa diferença, claro, líquido vai dar 84 mil. Por que líquido? Porque você tem que pagar imposto de renda, você tem que pagar a taxa de custódia, da Bovespa, a taxa de administração, né? Que é baixa, mas somando por 25 anos, né? Essa diferença de 98 mil para o líquido de 84 mil, essa diferença seria, então, de imposto de renda, que você paga lá no final,
né? Você vai declarando anualmente, mas você só paga quando você resgata. E essas taxas da Bovespa. Então, 84 mil. Então, de rendimento, você vai ter em torno de 50 mil reais. 50 mil são de juros que trabalharam ao seu favor, ao seu objetivo de aposentar. Muito bacana. Então, assim, entre no site do Tesouro e simule. Você pode simular quanto que você quer ter lá no final e quanto que você quer guardar por mês, fazendo aportes, ou seja, fazendo investimento todo mês. É muito legal para você saber quanto que você quer ter lá quando você se aposentar. E assim, já pensem que existe uma possibilidade de ter o Tesouro IPCA com juros semestrais. Para aposentadoria, você não faz essa opção. Por quê? Juros semestrais a cada 6 meses, ele te paga os juros. Então, assim, a ideia é acumular riqueza lá. Então, os juros vai ter um rendimento maior, né, corrigindo, o teu rendimento vai ser maior quanto o bolo inicial, o bolo de investimento for maior. Ou seja, quanto mais dinheiro parado lá, maior vai ser o rendimento. Então, assim, não compensa, se você está pensando em aposentadoria, não compensa você ficar recebendo juros semestrais. Terceira pergunta: quando devo começar a investir em renda variável? Primeiro, o que é renda variável? Você tem a renda fixa, tem a renda variável. A renda fixa, você sabe quanto que você vai receber. Você tem lá um tesouro, você tem lá um CDB. Quando você coloca o dinheiro lá, você já sabe quanto que você vai receber e o inicial investido, né, via de regra, não é afetado. Então, esse seria o quê? A renda fixa. A renda variável, não. Você investe, por exemplo, em ações, você investe em fundo multimercado, fundo de ações, investe lá em fundo imobiliário e você não sabe o que vai ser daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 5 anos. Então, por isso que a renda varia, né? Então, pode afetar o inicial? Pode. Tá? Então, assim, quando que você entra numa renda variável? Você só entra quando você já tem a sua reserva de emergência e quando você já está investindo na sua aposentadoria. Então, você já está garantindo, né, o seu futuro, né? Já está com a sua saúde financeira garantida. A partir disso que você investe daí em renda variável. Né? E tem gente que investe tudo, por exemplo, o Pit Money, em vídeos que ele gravou, ele fala assim, toda a minha renda está em renda variável, todos os meus investimentos estão em renda variável. Eu pessoalmente não gosto disso, porque você arrisca o teu fundo de segurança. A reserva de emergência, como eu disse no vídeo anterior, ele é a tua saúde mental, é a tua garantia de estabilidade, que não vai te afetar durante o período. Por exemplo, agora, nós estamos vivendo um período de epidemia, né? Tem bastante gente agora que está perdendo emprego, a taxa de desemprego já estava alta e agora nós temos, por causa do fechamento das empresas, né, por causa do isolamento, várias pessoas estão perdendo emprego. E aí, como que funciona isso, né? E a minha renda? Né? Tem empresas que estão fechadas, estão perdendo faturamento. Então, assim, a reserva de emergência é para isso, né? Você vai hoje no mercado, os produtos estão mais caros, porque o pessoal acaba comprando coisa que não precisa. Então, quando aumenta a demanda, né? Aumentou a demanda, o valor do produto aumenta. Então, assim, hoje está mais caro para você comprar as coisas. Então, assim, todo esses efeitos, esses impactos, você pode utilizar a reserva de emergência para fazer frente. Então fica muito mais fácil, muito mais saudável e equilibrado se você tiver o quê? A reserva de emergência num lugar que você fique tranquilo. Quando você precisar, você tem liquidez diária, você vai lá, retira e te resguarda ali por 6 meses até 12 meses. Então você fica tranquilo. Então todo mundo que tem reserva de emergência está tranquilo nesse período da epidemia. Mesmo com os fechamentos, mesmo com um produto mais caro, tá tranquilo, né? Por causa dessa preparação, tá? Então, a emergência é isso. E vamos lá, dando continuidade aqui. Então, quando que eu vou entrar? Quando eu tiver toda essa estrutura preparada. Então, assim, eu não vou investir em ações se eu não tenho uma preparação antes. É risco. Então, há a chance de ruína, a chance de você tomar um prejuízo gigantesco, né, por causa disso. Então, assim, hoje a Bolsa de Valores está com uma queda gigantesca, a maior queda aí dos últimos 20 anos, e assim, bastante gente está postando vídeo, falando na internet, eu perdi dinheiro, perdeu dinheiro porque agiu errado. E por que agiu errado? Seguindo uma ideia aí, uma frase muito conhecida do Warren Buffett, que é um dos maiores investidores aí de todos os tempos, ele fala o seguinte: você tem que comprar ações ao som dos canhões e vender ao som do violino. Então, assim, como que funciona isso?
O pessoal pegou, comprou ação lá quando a bolsa estava 120 mil pontos, ou seja, estava em alta, comprou ação, ou seja, pagou mais caro. E vendeu quando? Quando estava na crise, quando a bolsa estava lá embaixo. Vendeu o quê? Ao som dos canhões. Ou seja, inverteu a ideia. Se você tem que vender na alta, se for para vender na alta e comprar na baixa, a bolsa hoje está no momento do quê? De liquidação. Então, todo mundo que tem dinheiro guardado aí, que seja uma reserva de caixa, que eu vou falar na sequência, para investimento, esse é o momento do Black Friday. É o momento de liquidações de boas ações, de boas empresas. Então, assim, agora é o momento de comprar e não é o momento de sair da bolsa. Claro, nós sabemos qual é o fundo do poço da bolsa, onde que ela vai parar? Não tem como saber, ninguém tem bola de cristal. Né? Quem falar isso está assim, criando vídeo de especulação. Ninguém sabe o fundo do poço, sabe? Então, eu pessoalmente estou comprando ações nesse momento. Estou comprando tudo de uma vez? Não, eu estou comprando, estou acompanhando as quedas e estou fazendo as compras. Eu já tenho minha seleção de empresas que eu gosto de investir e já estou fazendo os investimentos nessas quedas. A quarta pergunta é onde eu, Louis, invisto? Então, assim, é muito bacana essa pergunta porque ela atende à filosofia que eu aplico na mentoria, nas palestras. Então, assim, todos os meus alunos, assim, o conhecimento que eles recebem, as informações que eles recebem, são com base em atos, em condutas que eu tenho no meu dia a dia. Então, assim, eu utilizo muito da prática do skin the game, né? Eu tenho a pele em jogo. Então, o que eu explico, o que eu ensino, o que eu passo, são coisas que eu faço no meu dia a dia. Então, assim, onde eu invisto? Eu faço diversificação. Qual que é a ideia? Você nunca coloca todos os seus ovos ali em uma cesta só. Então, assim, você tem que diversificar, você tem que espalhar. E onde eu faço isso? Minha reserva de emergência eu deixo no Tesouro Selic, porque ele tem liquidez diária. Agora, a parte de aposentadoria, eu já coloco no Tesouro IPCA mais 45, como eu falei no começo do vídeo. Então, assim, eu já faço a minha programação para aposentadoria junto com a parte de previdência que é descontada do meu Olerite automaticamente. Então, assim, seria uma previdência complementar. Além disso, eu tenho tesouro prefixado que seriam para as metas. 50% das minhas cotas de investimento são para as metas. Então assim, eu quero fazer uma viagem, quero fazer uma reforma, quero comprar algo, eu tenho minhas metas ali que são estipuladas num planejamento que eu faço de metas todo ano, né? Que seriam as metas de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, longuíssimo prazo aí. Junto disso, aí na outra parte de 50%, eu utilizo 25% para fundo imobiliário, né, que seriam cotas de imóveis, né, eu compro esses títulos na Bolsa de Valores, daí esses fundos eles são fundos de fundo, ou seja, fundos que investem em ações de fundo imobiliário, que eu vou explicar isso num outro vídeo, que é um pouco mais complexo que isso, e também os fundos tijolos, que daí seriam de prédios mesmo. Então hoje eu invisto na parte de logística e invisto nessa parte de fundos imobiliários títulos. Então eu invisto 25% em fundo imobiliário e 25% em ações, ou seja, comprando títulos de empresas. Então hoje eu tenho um investimento em um pouco mais de 10 empresas, porque eu sempre mantenho um limite de até 12 títulos, 12 tickets aí de ações, que são empresas que atendem o meu perfil. De qual seria? Eu sempre penso em empresas que vão existir no futuro, são de comércios modernos. Por exemplo, veículos compartilhados. Hoje o compartilhamento está em alta. Você pega estudos de gerações aí, da parte de gestão de pessoas, o compartilhamento está em alta, assim, principalmente com a geração mais nova. Então eu invisto na empresa Movida, né? Lembrando que isso não é nenhuma recomendação, eu invisto na Movida porque ele faz, além da parte de venda de seminovos, ela faz a parte de aluguel de carros. Eu tenho investimento também na parte na Valide, que é de certificação digital. A tendência é que todos nós, né, num futuro próximo, tanto presente, mas também no futuro próximo, tem que ter uma certificação digital, que seria um eCPF, para assinar documentos digitalmente. Principalmente agora com essa ideia de home office em alta, né, a tendência é que tenha um crescimento grande nessa parte de certificação digital. Invisto também na parte de energias, na Enerbras, na Fleury, que seria de saúde, de laboratórios, na parte de Via Varejo, que seria a parte de comércio, né, a parte Minerva, que seria a empresa Minerva, que seria de soja, ou seja, ela vende proteína, que é algo que não para.
A parte de bancos, eu invisto no Itaú, né, que seria o Itaúsa, e no Banco do Brasil. Né? Então, essas seriam as minhas cotas de investimento. Os bancos estão sempre crescendo, não vão parar. Né? Um investimento ainda que eu pretendo ter, que eu estou acompanhando as ações agora, essas quedas, seria a parte do BID, né, que seria o Banco Inter, que tem um crescimento muito bom. Então, assim, você tem que diversificar para você reduzir o risco. Quanto mais diversificação você tem, claro, não adianta espalhar de forma desordenada, tem que ser algo coordenado. Então, assim, quanto diversificação você tiver, né, vai ser inversamente proporcional ao risco, ou seja, diversificou, você reduz o risco. E diversificando reduz o risco, você reduz também o risco de ruína. Essa ideia de, perdi tudo. Né? Então, isso você quebra, né? Fazendo esse sistema de diversificação. Então, a ideia de ações, né, de renda variável, você ganha tanto na valorização da ação, quanto você ganha também na parte de dividendos, né, que vão ser abordados em outros vídeos. Então, você tem um lucro aí nesse tipo de investimento. Uma ideia que tem que ter quando você fala em investimento você tem que pensar no longo prazo. Né? Então, não adianta você ficar pensando, eu quero daqui 3, 6 meses eu vou vou ganhar um monte. Isso não vale, sabe? Tem uma aplicação muito falha isso. E o risco de ruína é gigantesco, porque você está sendo ganancioso. Não adianta você ser ganancioso no investimento. Você tem que pensar de uma forma que você vai construindo tijolo por tijolo. Então, o investimento funciona assim. Pense no longo prazo e deixe o investimento trabalhar ao seu favor. Então, para fechar o vídeo e assim para não se estender demais, lembrem, acessem o site www.servilhamentoria.com, façam um download da planilha e comecem a alimentar ela com as suas despesas, seu salário, para saber se o percentual lá por exemplo, de 55%, que seria das despesas, se você está dentro dos 55% ou se você está gastando mais do que você deveria, se você tem dinheiro sobrando para fazer um investimento ou não. E assim, você investe antes e paga as despesas depois. Você tem que fazer esse tipo de aplicação prática, porque normalmente o que acontece? O pessoal quer pagar tudo e depois o que sobrar lá no fim do mês, e olhe lá, se chega no fim do mês o salário, aí que eu vou pensar em investimento. Você tem que mudar o mindset, tem que mudar a tua forma de pensar. Comece a investir, faz uma programação, um agendamento dos investimentos, e daí você vai fazendo os pagamentos com o restante, com o saldo. Investe antes, paga depois. E eu não tenho dinheiro para pagar as contas? O que você faz? Se você está extrapolando o teu percentual, lembra lá que eu falei antes, você está vivendo uma vida que não é sua, você está gastando demais. Então, assim, você tem que repensar isso. Tá? Repensar a tua forma de viver. Eu tenho carro, tenho isso, não sei o que lá, tal. Mas será que tudo que você tem, você usa, você precisa? Será que você não tem um monte de coisa que você comprou que está estocada lá num armário, numa despensa? Sabe? Então, crie o hábito de fazer essas avaliações. Às vezes, você precisa fazer os cortes das despesas na carne. Sabe? Então, assim, o orçamento financeiro é igual cortar unha, você tem que fazer isso rotineiramente. Então, toda semana você tem que dar uma olhada, dar uma atenção para o teu controle financeiro para ver se está em dia ou não e fazer essas atualizações. Tá? Então, fica essa tarefa de casa, então, de entrar no site, fazer o download e fazer essa alimentação da planilha e começar a mudar a sua forma de pensar e começar a virar investidor. Obrigado e até mais!